E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de Geografia. Sou o professor Gus e vamos continuar agora falando de clima. Bom, vamos começar agora uma sessão para falar de domínios climáticos. Então a gente vai passar por vários domínios aí do mundo e agora a gente vai começar um bloquinho dos domínios daqueles climas que são quentes e úmidos, né? Que são vários, não são um só. Bom, para falar de lugar quente e úmido, a gente já começa falando de clima equatorial. Antes da gente começar, até uma observação importante. Repara o seguinte, galera. Bom, de agora em diante, eu peço que vocês tenham sempre atenção de fazer os links, as relações entre clima, relevo e vegetação, principalmente. Esses elementos, né, que a gente chama aí do quadro natural de determinado lugar, eles são sempre relacionados. Vou te dar um exemplo. A gente vai falar de clima equatorial. Adivinha qual que vai ser a vegetação da região de clima equatorial? A floresta equatorial. E daí você vai nas características da floresta equatorial. Mas ela é equatorial porque ela está numa região equatorial e porque ela está sobre clima equatorial. Tudo vai meio que fazer sentido e as palavras meio que se repetem, tá ok? Mas não fica só nessa de repetir a palavra não, senão você não vai avançar muito no conhecimento. Você precisa entender como que o clima gera ou interfere num determinado tipo de vegetação e o que isso tudo tem a ver com também o relevo do lugar. Legal? Então, olha só. Sempre que a gente for falar de clima, agora especificamente de clima, lembra o seguinte. Antes de você querer decorar um monte de clima e nome que vai aparecer aí, sempre faz a referência àqueles fatores climáticos que a gente estudou nas aulas anteriores. Né? Lembra deles? Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, correntes marítimas. Aqueles fatores é que vão gerar certos climas específicos. Tudo bem? Por exemplo, a gente vai falar de clima equatorial. Eu não preciso dizer que o fator latitude aí está interferindo. Né? Por quê? Porque a gente está falando da latitude zero, né? O Equador. Então, um clima relacionado ao lugar mais quente do mundo. Tudo bem? Bom, aí outros fatores também vão aí se posicionar, interferir ou não, conforme a gente for avançando nos tipos de climas específicos. Bom, vamos agora para o equatorial. Clima equatorial, como você pode já imaginar, é um clima bastante quente. Mas, para você diferenciar de outros, a gente costuma dizer que ele é quente e superúmido. Você aí que é de Belém do Pará, de Manaus, da região norte do Brasil, que ainda existe aí floresta amazônica, vai saber muito bem, ter exemplos vivos, concretos, diários disso que eu estou falando. Né? Quando eu falo que é quente e superúmido. Quente porque está na região próxima ali do Equador. Né? E superúmido porque o sistema de evaporação e precipitação ele é mais contínuo, ele é mais intenso nessa região. Então, vamos lá para alguns detalhes. E repara o seguinte, aquilo que você fala no seu dia a dia, assim, com relação ao clima, você assiste a Mocinha do Tempo lá no jornal, coisa e tal, ela fala uma linguagem de gente normal. Na geografia e para o vestibular, você precisa aprender termos técnicos também. Então, olha só que termo bonito que vai aparecer aqui. Esse é um clima de pequena amplitude térmica. Fica chique falar assim, não fica? Ó, não é legal? Vamos falar de linguagem de gente normal? Pequena amplitude térmica significa o quê? Que varia pouco a temperatura, ok? Que a temperatura é sempre a mesma. Isso é linguagem de gente normal. Só que lá no vestibular, na questãozinha que você vai fazer a bolinha, o cara vai colocar assim. O clima tem pequena amplitude térmica. Significa que não varia muito. Legal? Amplitude significa variação. Térmica de calor. Ok? Significa que sempre o clima ele vai ser relativamente constante. Lembra da questão do climograma? Vamos tentar desenhar aqui o que seria um climograma desse tipo de clima aí. Como que seria a curva do climograma? Curva que representa a questão da temperatura. Quando você pega lá
se não tem muita variação, é como se aquela curva ela fosse mais ou menos sempre constante. Olha só, não muda nada, né? O ano inteiro é calor, sacou? E aí, tem mais um outro termo lá, altos índices de precipitação. Meu, pra que falar assim? Fala que nem gente normal, né? Mas o vestibular, ele teima falar assim em termo técnico. Você precisa aprender esse negócio. Altos índices de precipitação, né? Quer dizer o quê? Chove bastante, né? Não é super úmido? Então, altos índices de precipitação. Só que detalhe, chove bastante o ano inteiro, né? Então, é chuvas regulares ao longo do ano. Quer dizer, sempre chove bastante. Por quê? Porque é meio que, né, há uma manutenção do clima ao longo do ano. Não tem uma variação, né, muito grande, nem de temperatura, nem de precipitação. Então, se eu tivesse que fazer lá as coluninhas de precipitação no meu climograma aqui da região de clima equatorial, seria o quê? Olha, sempre as coluninhas estão altas, né? Ah, vou imaginar o inverno aqui. Ah, no inverno vai chover menos. Ah, chover menos dos caras é muito mais que muitas outras regiões, né, do Brasil aí, né? Quase não dá diferença. Chove sempre, né? É constante. Então, quando você vê um climograma, né, que você tem muita chuva distribuída ao longo do ano e a linha, né, a curva ali de temperatura, ela é quase que uma reta, né? Você tem pouca amplitude térmica, você já fica ligado, então, que é um clima equatorial. Já dei o exemplo, né? Então, Belém, cidades que mais, como Manaus, mas isso tudo a gente está aí muito focado em Brasil. Se você pegasse, porque esses domínios, eles são globais. Então, sei lá, você pega uma cidade, né, qualquer na região do Equador, detalhe, que não seja cidade de muita altitude, né? Principalmente cidade próxima, em altitudes próximas do nível do mar. Sei lá, pega uma cidade qualquer aí no Golfo de Guiné, na África, né? Sei lá, região ali do Congo, né? Ou você vai para o Sudeste Asiático, né? Sei lá, uma cidade, né, do litoral da Índia, né, que está próximo do Equador ali também. Então, geralmente o clima ele vai ser equatorial, beleza? Ok, tendo noção aí desses, né, desses detalhes, você já sabe identificar qual que é o clima que vai surgir. Ah, o detalhe, como que o vestibular vai te cobrar isso? Olha, o que pode acontecer? O vestibular ele pode te pedir, né, por escrito um monte de coisinha assim, ou ele pode te apresentar o climograma e você tem que ler o climograma e a partir do climograma descrever essa situação. Entendeu qual é que é? Né? E aí vamos imaginar, vai ter lá assim opções, um mapinha do mundo e, sei lá, 5, né, letrinhas, A, B, C, D, E. E aí vão ter, né, 5 climogramas. Você tem que relacionar cada climograma apresentado lá a um lugar do mundo, de alguma letrinha. Entendeu qual que vai ser, né, a dinâmica na hora do vestibular? Tranquilo? Vamos para o próximo clima então. Bom, vamos agora para outro domínio climático, também quente e úmido, que é o clima tropical. E percebam, clima tropical não é a mesma coisa que clima equatorial. Quer ver? Vamos pegar um detalhe? Lembra das massas de ar? Então, na região equatorial, as massas que mais influenciam são as massas equatoriais, que são quentes o tempo todo e bastante úmidas. Agora, na região tropical, as massas que mais influenciam são as massas tropicais, ou seja, aquelas que surgem na linha dos trópicos. E a gente já teve uma aula sobre isso, né, sobre as massas de ar que atuam, né, sobre o Brasil. Então você vai lembrar lá da massa tropical atlântica, da massa tropical continental. Qual a diferença entre elas? Primeiro, elas não atuam o ano inteiro sobre as mesmas regiões. Então, em determinado momento, verão, a massa que vem do Atlântico, ela traz chuva para o continente, né? Porque está no pico do calor, então o momento lá por conta da inclinação da Terra, o sol está batendo na região do trópico, e aí o que acontece? Fica quente no oceano, o oceano evapora mais, gera, né, condensação de massa de ar com bastante água, isso aí vem para cima do continente e provoca chuva. Agora, período do inverno, o que acontece?
né? Então mudou a inclinação da Terra e aí deu uma esfriada, vamos dizer assim, nessa região tropical. O que vai acontecer? Vai ter mais força aquela massa de ar que vem do continente. Então, no caso lá do Brasil, né, massa tropical continental. Ela é quente? Ela também é quente, ela não chega a ser fria, mas ela é seca, né, porque é um sistema de evaporação de uma área continental, então ela tem menos umidade. E ela vai provocar o quê? Ela vai provocar um período de seca, né, de falta de chuva em determinadas regiões brasileiras. Então, clima tropical, ele tem essa oscilação, que é maior, que é diferente do equatorial. Lembra que no equatorial tudo é mais constante. Então, né, a temperatura é mais constante e precipitação também é mais constante e alta, né? No tropical, não. Então, o que seria uma região de clima tropical típico? Centro-oeste. Centro-oeste brasileiro mais próximo. Então, vamos pegar, sei lá, Goiás e Mato Grosso do Sul. Ali seriam climas tipicamente tropicais, né? Que tem uma influência de um verão chuvoso e depois o inverno seco. Então, é quente e úmido, mas você tem a ação dessas massas tropicais. Você tem pouca amplitude térmica ainda, significa que a temperatura não muda tanto. Então, vamos pegar aqui e fazer aquela curva, né, de temperatura. Imaginando que o inverno está aqui no meio, né, que o verão está nas pontas. Então, você tem o pico do calor lá no período do verão, mas quando chega o inverno, você tem uma queda e depois já sobe de novo. Percebam, não cai tanta temperatura assim. Então, você tem uma média que vai lá de em torno de 25 até em torno de 15, né, médias mensais. E olha só, no equatorial, a média ela já estava beirando de 30 para cima. Então, aqui não. A média anual ela já está beirando 25 graus Celsius. Então, é diferente sim, né? Bom, é claro que, dependendo da posição, né, você tem outros fatores que vão influenciar aí no clima de determinadas regiões. Está mais próximo do mar, está mais para o continente. A gente está falando de um clima, de uma área muito grande, né? Clima tropical aí. Agora, com relação à precipitação, olha só, você tem chuvas que são mais concentradas, o que significa que não é como o equatorial que chove o ano inteiro. Aqui não. Aqui você tem o período da chuva e o período sem chuva. Então, vamos lá. Verão, bastante chuvoso. Então, a coluninha lá de precipitação ela é bastante alta. E aí, vamos direto para o inverno aqui. No inverno, você tem, né, pouca precipitação. E aí, você tem as fases aí intermediárias que vão marcando essa transição aí, né, de um período de pouca chuva para um período de muita chuva, ok? Então, esse climograma, ele já parece mais com aquele que a gente colocou de exemplo na aula de climograma. Seria de um clima tropical, tudo bem? Mas é claro, olha, de exemplo, Mato Grosso do Sul. O clima tropical do Mato Grosso do Sul, ele, a princípio, ele vai ser diferente de um clima tropical do estado de São Paulo. E o detalhe, mesmo dentro de um mesmo estado, você tem diferenças gritantes de uma ponta de um estado para uma outra ponta do mesmo estado. Vou dar um exemplo. Oeste paulista, né? Então, região de Ribeirão Preto, lá mais ao norte, oeste do estado de São Paulo, tem um clima muito mais parecido, né, com o do Mato Grosso do Sul do que com a própria da cidade capital, com a cidade de São Paulo, né, que da cidade de São Paulo e em direção ao sul, então você pega região de Sorocaba para baixo, né, para o sul, Vale do Ribeira e tudo mais, o clima ele já começa a ficar mais parecido com o da região, de partes da região sul do Brasil. Por quê? Porque já não é mais tropical, entra numa outra categoria que a gente vai falar daqui a pouco, que é o subtropical. Olha só, então, no mesmo estado você tem climas também diferentes. Região Nordeste tem clima muito diferente, da praia para o sertão, por exemplo. Então a gente vai entrar também nessa coisa do específico mais para frente. Mas aqui a gente dá, né, em modos gerais, os domínios. Geralmente o domínio tropical, ele é quente e úmido. Tudo bem? Vamos lá para a próxima. Bom,
Para a gente encerrar então o bloco aí dos domínios climáticos quentes e úmidos, a gente precisa falar então de um clima que ele é específico de uma região do mundo, que são as monções. Esse termo é dado a um processo, a uma dinâmica de ventos que ocorre entre o Oceano Índico e o Himalaia. O que tem no meio? O que tem no meio é essa região aqui, que é o sul e o sudeste da Ásia. Então aqui, né, no mapa aqui esquemático, temos aí a Índia, né, o subcontinente indiano. Aí aqui seria a Indochina e aqui seria aí o caminho para a Oceania. E aí imaginando que do outro lado aqui do Oceano Índico, eu tenho o Oriente Médio e tenho aqui a África. O sistema monçônico, ele chega a influenciar, né, em alguns momentos, depende do ano, né, da dinâmica climática de um determinado ano, ele chega a influenciar também essa porção aqui africana voltada ao Oceano Índico. Bom, mas ele vai atuar principalmente sobre a Índia e sobre essas demais regiões aqui do sul e sudeste da Ásia. Qual que é a questão aqui? O sistema monçônico ele é um tipo de clima tropical, só que ele ganha esse nome de acordo com os chamados ventos monçônicos. Os ventos monçônicos, eles são aqueles que saem do Oceano Índico em direção ao continente. Só que isso ocorre no verão. Então, no verão, né, que as águas oceânicas aqui elas estão mais quentes, elas vão gerar, né, uma massa de ar mais quente e bastante carregada de umidade. E essa massa de ar carregada de umidade, os ventos monçônicos, eles vão se projetar em direção ao continente. O que vai acontecer? No período do verão, vão ocorrer chuvas torrenciais, tempestades com muita e muita chuva. A exemplo do que acontece nas regiões tropicais do mundo. Chuvas tropicais, como a gente ouve falar, né? Em alguns momentos ocorrem aí tempestades mais fortes, mas de qualquer maneira a gente pode imaginar aí um verão bastante chuvoso, ok? Bom, o que vai acontecer no outro período aí do ano? Quando começa a chegar próximo do inverno, a pressão atmosférica ela vai atuar mais, então esse calor ele vai se dissipar e os ventos que vão aparecer ali e exercer mais força são aqueles que surgem no topo da cordilheira do Himalaia, né, das montanhas do Himalaia, que estão aqui um pouco mais ao norte da Índia e do Sudeste Asiático. Então, o frio de montanha e de altitude ali do Himalaia vai, né, de acordo com a pressão atmosférica, ele vai descer, e ele vai descer e vai, né, se espalhar por essa região aqui. Ele vai levar frio, então? Não necessariamente. Mas ele vai levar seca. Esses ventos do Himalaia vão empurrar os ventos monçônicos de volta para o oceano, fazendo com que deixe de estar úmido essa região durante um período do ano. Então, a dinâmica, né, dos ventos monçônicos é uma dinâmica de inversão de direção de ventos, ok? Onde durante o verão você tem, né, ventos aí do mar para a terra, os ventos monçônicos levando muita umidade. E no período do inverno, você tem ventos aí que são da terra para o mar. E da terra, especificamente saindo do Himalaia, né, de altitude e trazendo período de zero não, mas de pouca umidade para essa região. Tudo bem? Ficou claro, galera? Então a gente encerra por aqui a questão dos domínios climáticos aí, dos domínios quentes e úmidos. Próxima aula a gente começa a falar então de outros domínios climáticos. Tudo bem? Um abraço.